Rapaziada, olha o Vascão que saiu derrotado aí pro Vitória, mais uma derrota fora de casa, de virada ainda, então bora falar aqui como é que foi o jogo, vamos falar dessa última partida do Felipe no comando do Vasco de forma interina, para já no próximo jogo o Diniz assumir, então vamos começar por ela, a nossa querida escalação, que está aqui do lado, né, divulgada pelo Vasco. A gente vê algumas modificações para a equipe titular do Vasco hoje. A linha defensiva já tem mudança, na verdade, porque o PH lateral estava suspenso para a partida de hoje e já não iniciou o jogo de hoje, inclusive não teve nem no banco, né? O goleiro Léo Jardim, aí quem entrou no lugar do PH foi o Puma, o restante da zaga é o mesmo, João Vitor, o Luiz Gustavo, que para mim fez uma partida bem interessante, para mim é ruim em alguns momentos, mas numa geral uma partida ok, e o Lucas Piton ali dando assistência depois pro Verratti mais pra frente. No meio de campo a gente vem com mudanças. Coutinho sendo o armador dessa equipe, mas com Sforza e Paulinho sendo a dupla de volante. O Sforza que fez sua primeira partida como titular em 2025, e ele já que ele não atuava em 2 meses. A gente vai falar isso mais pra frente sobre essa pauta do Sforza, né? Continuando a escalação, no ataque a gente voltava com ele no Moreira, que ficou de fora da partida no meio de semana, e compondo também com ele Verratti e Ryan, né? Falando do Sforza, é um tópico interessante falar sobre isso, porque o cara faz sua primeira partida como titular do Vasco em 2025, sendo que não vinha sendo relacionado, né, até vinha sendo relacionado, mas não atuava desde 1º de março. Foi no jogo contra o Flamengo, inclusive, em que o Vasco saiu derrotado pelo mata-mata do Campeonato Carioca. Aí você vê como que é estranho a falta de critério dentro do Vasco. Um cara que não joga há 2 meses, simplesmente o que ele treinou nesses 2 meses não foi considerado, e ele deve ter treinado bem nesses últimos dias e acabou indo para o jogo ou alguma orientação, como alguns estavam dizendo que era a orientação do Diniz, isso, porque queriam que ele fizesse uma função semelhante ao André. A gente não sabe a procedência dessa informação, mas independente é um pouco louco um cara que não jogava há 2 meses e nunca foi titular do Vasco nesse ano, se começar como titular do nada, numa partida em que o Vasco precisava de uma vitória, né? E até que fez uma partida ok, o Sforza, mas eu acho isso muito louco, né? Porque o cara não era nem titular, mas aí tava jogando titular, mas bora falar da partida, né? O jogo começou nesse início de primeiro tempo, os primeiros 20, 25 minutos, o Vitória era melhor do que o Vasco, na verdade, né? Chegou com uma boa finalização, em que o Léo Jardim teve que fazer a defesa e tinha mais posse de bola, tinha o maior controle dentro do jogo, jogando dentro de casa, era o que se mostrava para a partida da equipe do Vitória nesse início de jogo, né? Ali, até que aos 35 minutos, teve a grande polêmica da partida, mais ou menos ali aos 30 minutos, né? Essa foto que tá aqui do lado, né, que a gente achou na internet, que a TNT até publicou essa arte aí. E aí, é pra expulsão ou não é? Mais ou menos ali aos 30 minutos ali de jogo, o Mateuzinho foi disputar uma bola com o Paulinho e acabou subindo de cabeça, e na abertura do cotovelo acabou dando uma cotovelada na cabeça do Paulinho, cara. Independente se era a intenção dele ou não, a cotovelada realmente existiu e foi um lance feio, né? Realmente é um lance ali bem criminoso e, cara, uma cotovelada foi forte pelo que pareceu no lance, e o Paulinho realmente sentiu bastante, e não acho que por ser na cabeça. E o Wilton Pereira acabou optando por demitir, não, né? Por acabar expulsando o Mateuzinho do Vitória, cara. Eu achei nada de muito absurdo, né, essa expulsão do Wilton Pereira. Pra mim, acho que tá correta a decisão, foi uma entrada dura realmente, e na cabeça ainda. Se tem a intenção ou não do jogador é difícil analisar, mas que tem o movimento e tem o contato com o atleta tem, então na minha opinião, acho que não há nada de muito errado na expulsão do volante Mateuzinho, né? Implicou no jogo isso, porque o Vasco, depois da expulsão, melhorou na partida e começou a criar boas chances. E saiu o gol, né? Com ele, tinha que ser. Depois de alguns jogos já sem marcar, Verratti mandou pro fundo da rede e fez um 1-0 pro Gigante, né? Cruzamento do Piton e Verratti apareceu de cabeça para mandar para o fundo da rede, e assim terminou já logo o primeiro tempo com ele, Verratti fazendo gol, e o Vasco saía vencendo o primeiro tempo por 1-0, né? Não era um grande primeiro tempo da equipe Cruz Maltina, mas saía vencendo graças ao seu argentino, o Pirata, que quebrou esse jejum de alguns jogos aí e dava a vitória, né? O Vitória era melhor do que o Vasco, apesar de não ter conseguido o gol, o Vasco foi lá, mandou para o fundo da rede e saiu vencendo, né? O primeiro tempo, pra mim, não muito interessante do Vasco, que só jogou bem, entre aspas, após a expulsão do Mateuzinho, que é um cara que dá a dinâmica para a equipe
do Vitória neste time, perdeu-se essa dinâmica. Com isso, o Vasco foi lá, aproveitou e fez o gol. No segundo tempo, né, o Vasco inicialmente não vem com mexidas, mas começa o início ali do segundo tempo, os primeiros 5 a 10 minutos, o Vasco em cima, aproveitando esse um jogador a mais que se tinha, para tentar ampliar o placar, mas logo essa motivação extra foi se acabando, né? Não durou por muito tempo, e até que aos 60 minutos de jogo, teve o dele, Renato Kaiser, né? Ele que depois de ficar um tempão que chegou do Vitória, ficou machucado, no seu jogo de volta, o cara entra e simplesmente manda essa para rede, o lance não estava impedido. Renato Kaiser, depois de um cruzamento na área, se não me engano, o Léo Jardim defende essa bola na cagada e no rebote, Kaiser manda pro fundo da rede aos 60 minutos e fez o 1-0. Né? Vale lembrar que a única modificação que o Vasco tinha feito para esse segundo tempo, na verdade, foi a entrada do Hugo Moura no lugar do Paulinho já. Aí o Vasco já estava com essa alteração. Depois do gol, o Vasco faz algumas mexidas, né? Para mim, só para fechar o comentário do gol, um gol totalmente idiota, né? Porque o Vasco toma mais uma bola na área, que é um desespero aqui. Dá para ver que a marcação bobeia, porque passa ali do zagueiro, se não me engano, não sei se é o Ryan que sobe, alguém. Mas a zaga bobeia. E ainda, além da primeira defesa do Léo Jardim defender, na segunda não tinha ninguém marcando o Renato Kaiser, né, que é o principal centroavante ali do Vitória, que era o cara que entrou para resolver o jogo, e ninguém marca ele, o cara sozinho, era óbvio que ele ia brocar, e tinha que ter gol do Kaiser, né, voltando de lesão, toda a mística da partida estava chamando para ele, né. Depois o Vasco faz 3 alterações após o gol, né, para tentar mudar um pouco a equipe, e entram os seguintes jogadores, né. Entra Adson, Lloyd Augusto e Tietê. Entra o Adson no lugar do Coutinho, que pra mim acho que poderia ter aguentado um pouco mais nessa partida fisicamente. Sai o Ryan, que pra mim não fez nada no jogo, e entra o Lloyd. E sai o Sforza, que fez pra mim uma partida ok, uma partida sincera. E entra o Tietê aí, que também estava no banco. Cara, depois disso o Vasco não faz muita coisa, pra ser sincero, nesse restante de segunda etapa. E depois o que acontece é o Vasco, que não tem boas chances, é um Vitória que vai tomando as rédeas da partida, mesmo com 1 a menos, isso que irrita o torcedor. O Vasco tem a possibilidade de controlar a partida, já fez 1-0, em vez de segurar o resultado, não consegue, aí toma o gol. Aí em vez de segurar pelo menos um empate fora de casa, que era algo que nem isso vinha acontecendo com o Vasco recentemente, que já não seria um cenário ideal o empate, o Vasco vem lá e toma um gol do Renato Kaiser no final do jogo, um gol também, um gol assim de louco, né? O cruzamento vem do Baralhas ali pra área, o cara tá livre por um erro da linha de impedimento, aí ele desvia de cabeça, e a bola que empurra pro gol é o Kaiser, né? Que faz o 2-1 e assim termina a partida, né? Vitória 2, Vasco 1, uma virada com show do Kaiser, que volta de lesão e volta voando, e o Vasco, né, que teve em certo momento a vitória nas suas mãos, mas deixou escapar isso por erros e problemas da própria equipe, problemas crônicos da equipe, que não é de hoje esse problema, não é de ontem, é de muito tempo já. Essa partida, além de marcar a derrota do Vasco, mais uma fora de casa e mais um jogo sem vencer fora de casa, também marca o último jogo do Felipe no comando técnico do Vasco agora, né? Já que a partir de terça-feira quem assume é o Fernando Diniz, né? Que alguns já até falaram que ele tinha dedo nessa escalação de hoje em relação à entrada do Sforza e do Paulinho, né? A dupla de meio de campo realmente mudou, né? O Paulinho e o Sforza não foram titulares. O Paulinho, que não vinha sendo titular também há um tempinho, mas vinha jogando, e o Sforza, que não foi titular nenhuma vez no Vasco esse ano, tirando essa partida. Cara, uma análise assim da partida, ela machuca o torcedor mais uma vez, e demonstra como que o time do Vasco é frágil, e não é de hoje que o time do Vasco não segura resultado, né? O Vasco, ele vai lá, não faz um bom primeiro tempo, mesmo assim consegue o gol, mas não consegue segurar o resultado. O Vasco tem 1 a mais na segunda etapa inteira, mesmo assim, não consegue administrar um resultado básico. O Vasco vai lá e entrega o empate. E vai lá e também entrega a partida, entrega ainda uma derrota. Pelo menos para sair com um empate, que diante do cenário já seria algo que frustraria o torcedor, mas
o empate também não estava ruim, tendo em vista a sequência fora de casa do Vasco. Mas o Vasco consegue cometer erros, cara. E ainda só não tomou o terceiro gol, porque ainda o Léo Jardim fez uma defesa e ele ainda quase entregou. Não entregou, mas ele defendeu uma bola, ainda deu um rebote que o cara do Vitória colocou na trave. O Vitória teve chances. O Vitória criou mais que o Vasco, na minha opinião, com perigo. Acho que criou muito pouco também para merecer, em todo esse tempo que o Vasco teve uma a mais. Criou muito pouco, além do gol do Verratti. Uma finalização aqui, uma finalização a colar, nada de muito grandioso. Uma partida do Vasco que é para esquecer, assim, de fato, uma partida abaixo, na minha opinião. O Sforza foi um cara que a galera elogiou, para mim realmente fez uma boa partida. Alguns outros ali bem abaixo. O Verratti finalmente voltou a fazer gol, mas ele também só fazer gol, ele sozinho não adianta nada. Agora, falando pro futuro, o Vasco se projeta, não é nem um futuro, é um futuro próximo, né? Terça-feira o Vasco já volta a atuar e já entra em campo contra o Lanús na Argentina na terça-feira às 9h30. Com ele, Fernando Diniz, no comando da equipe, ele que foi anunciado recentemente e agora já deve assumir a equipe na beira do campo contra o Lanús. Ele que deve integrar ao elenco no domingo, amanhã ou na segunda-feira e já viaja com o grupo Argentina rumo à quinta rodada da Sul-Americana. Um confronto decisivo para o Vasco, já que entregou a última partida contra o Porto Cabede, uma partida que contaria com a vitória. E se o Vasco ainda quer viver para brigar essa liderança, ou até mesmo seguir firme na classificação, pelo menos para os playoffs da Sul-Americana, tem que vencer contra o Lanús, um jogo difícil, já que sofreu em São Januário, quando atuou aqui, e agora joga na Argentina, que é a casa da equipe do Lanús, que é o líder do grupo atualmente. O Vasco, vamos ver o que o Vasco vai fazer lá. Acredito que nessa partida ainda não vai dar para ver muito do que é a ideia do Diniz, porque ele nem vai ter tempo para treinar, mas já é a primeira partida do treinador oficialmente no comando do Vasco. A gente espera que o Vasco pelo menos mude a postura, vá para cima e pelo menos faça um jogo digno de alguma coisa, né? Porque recentemente nem isso vem fazendo. Quando faz um jogo franco, não ganha, e quando não faz um jogo franco também não ganha, e quando ganha, não faz um jogo franco. Então é o Vasco, né? E quando ganha, é uma pura cagada. Mas é isso, partida projetada para essa terça-feira. Não sei se vai ter vídeo, mas vai ter texto, como um texto após o jogo, como esse que você está vendo também. Vai ter um texto aqui no canal. Se você quiser entrar aqui nas redes, é só seguir a gente lá. Tudo é o Resenha Fute, ou aqui como é o do YouTube, o Resenha Fute FC. Você entra aqui no canal, quem puder apoiar, eu agradeço demais e fico muito feliz. É isso, Vasco derrotado, mais uma vez, já virou de praxe. É isso, valeu!